A paz de Jesus, que o amor de Deus esteja no teu coração, que você esteja muito feliz hoje e você que não está feliz, que consiga ficar feliz de agora em diante, tá bom? É tudo que eu desejo para você, é a felicidade que vem de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o cego que gritava: Senhor Jesus, tem de piedade de mim. O cego Bartimeu. Ele gritava: Senhor, tem de piedade de mim. E o cego, além de ser cego, ele era mendigo. Ele pedia, ele vivia pedindo daqui e dali para ele poder sobreviver. Então, muitas pessoas colocavam moedas, colocavam oferta na mão do cego, porque ela era mendigo também. E as pessoas não conduziam ele. Ele andava assim por onde Deus conduzia ele, porque ele não tinha ninguém que conduzisse ele. E ele não enxergava ninguém. Ele era cego, de verdade. E quando ele percebeu Jesus, ele tinha um olhar, ele enxergava. Como ele enxergou? Ele enxergou com os olhos da graça, com os olhos da graça de Deus. O cego enxergou. Ele olhou com os olhos da graça e falou que queria ser curado. Tende piedade de mim. O que você quer que eu faça? Jesus disse: que eu veja, que eu enxergue. Mas ele já estava enxergando com os olhos da carne. Já estava enxergando com os olhos do Espírito, aliás. Com os olhos da carne, não. Ele enxergava com os olhos da graça divina. E por isso ele viu Jesus. Por isso ele pediu a Jesus. Ele viu que Jesus era misericordioso, ele reconheceu em Jesus o Filho de Deus. Meus irmãos, nós também muitas vezes devemos pedir para Deus dar para nós essa visão da graça. Que nós tenhamos a visão da graça de Deus. Porque muitas vezes nós enxergamos e achamos que enxergamos muito bem. Não precisamos nem de óculos. Enxergamos muito bem. Muitas vezes nós pensamos assim. Mas nós enxergamos só com esses olhos da carne. Com os olhos das graças de Deus, nós não conseguimos enxergar. Que pena, né? Não conseguir enxergar com as graças de Deus é o verdadeiro cego que pode existir. Perde todas as maravilhas do mundo, perde todas a graça de Deus, porque não consegue enxergar a graça de Deus. Por mais que a pessoa tenha saúde, tenha tudo que precisa, mas ainda sente que falta alguma coisa, porque não enxergou a graça ainda de Deus. Essa pessoa tem que ser curada, mas ela tem que desejar ser curada. Como o cego pediu, Jesus, tem de piedade de mim. E essa pessoa também que se sente assim, deve pedir, nós devemos pedir, porque nunca é demais nós enxergar bastante, enxergar mais com as graças de Deus. Enxergar com os olhos das graças de Deus. Sentir a presença de Deus com os olhos das graças de Deus. Se nós tivermos esse sentimento de olhar com as graças de Deus,
Nós podemos enxergar muito longe, ver o que está acontecendo com o nosso irmãozinho que está longe, com a pessoa que nós amamos, que está longe muitas vezes, com os filhos, com os pais, marido, esposa. Pode enxergar, pode perceber isto, pode perceber sim, como é que a pessoa está. Ah, hoje ela está bem, hoje ele está bem. E sentir essa presença amorosa de Deus. Deus chega até essa pessoa, parece que num passe de mágica, parece que por uma corrente de luz, né? Mas não dessa luz elétrica, não. De uma luz da graça de Deus, da luz do Espírito Santo. A gente pode enxergar as pessoas de longe e sentir a necessidade que elas estão tendo. E ter um coração da graça também, que nós podemos dividir as coisas com quem não tem, dividir até a mesma alegria, a paz, o amor, tudo aquilo que aquela pessoa precisa. Que muitas vezes nós vemos uma pessoa só porque ela tem bens materiais, nós achamos que ela está bem. Não é certo. Às vezes ela está bem mal, mais mal do que uma pessoa que não tem nada de bem material. Porque ela está faltando a graça de Deus. A graça de Deus é a maior bênção, a maior riqueza que nós precisamos é as graças de Deus. Se nós tivermos as graças de Deus, nós já somos felizes. Vocês viram como as criancinhas, quando elas estão sem dores, quando elas estão assim, elas são pequeninas, ainda são totalmente inocentes, elas estão às vezes sem roupa. A mãe acabou de dar banho, às vezes, nelas, ou tirou a roupinha dela para dar banho no neném. Aquela bebezinha fica assim, como quem estivesse querendo voar, com as perninhas, com as mãozinhas, com os bracinhos, com os olhos brilhantes. Isso porque ela tem um coração puro, porque ela se sente uma pessoa rica e poderosa, que ela pode até voar. Por isso que os anjinhos do céu voam, porque eles são puros. Eles são puros de coração, puros de pensamento. Eles vivem da graça de Deus. Eles têm o olhar da graça de Deus, o sentir a graça de Deus, o pensar da graça de Deus. Muitas pessoas têm isso, quase todos têm, mas não usam, não exercitam essa fé. Essa fé nós precisamos exercitar. Nós precisamos olhar mais com esses olhos de Deus. Quando os discípulos ficaram, que Jesus disse para eles ficarem vigiando, quando Jesus chegou, que Jesus tinha saído para orar, e falaram, fiquem orando e vigiando. Quando ele chegou, o que tinha acontecido? Encontrou todos eles dormindo. Jesus cobrou deles estarem dormindo, mas eles estavam cansados, eles estavam esgotados, mas o sentimento deles estava acordado, o sentimento de compaixão, o sentimento de medo também. Ali tinha várias pessoas, vários sentimentos, e sabiam mais ou menos e até bem o que ia acontecer. Muitos dos discípulos já tinham esse sentimento, o pressentimento, que Jesus ia morrer. E um deles disse que não era para ele morrer, que era para ele se livrar da morte.
Olha, gente, a vida é bem diferente do que nós pensamos. A nossa vida, desculpa, a nossa vida é uma graça de Deus. A nossa vida é uma graça de Deus. Quando a gente está bem de saúde, quando a gente tem dinheiro, quando a gente está bem financeiramente, quando a gente está tudo bem, 100% bem, parece que está bem, né? Mas o espírito não. Essa pessoa está perigosa, perigosa. Porque todo mundo está bem quando está tudo tranquilo. Aí o perigo ronda. O perigo de não estar bem por dentro. E quando a pessoa tem um probleminha, está com problema, está assim sentindo um peso da cruz, a carne está sofrendo, a nossa matéria humana está sofrendo, o nosso espírito está purificando. Mas aí eu te digo, será que só quando nós estamos com dor, quando nós estamos sofrendo, que nós estamos purificando o espírito? Não. Depende de caso, depende de cada um. Deus é que move, Deus é que nos move nós, Ele que nos conduz. Muitas vezes nós não precisamos tomar um puxão de orelha para nós fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós não precisamos apanhar para nós obedecer a Deus. Mas nós somos como crianças para Deus. Por mais que nós sejamos já velhos de idade, maduros, mas para Deus nós somos criança. É igual um pai, uma mãe diz para o filho, esse meu filho sempre vai ser minha criança. Essa minha filha vai ser sempre minha criança. A minha menina, meu piá. Deus também tem esse sentimento. Nós sempre somos como criança para Ele. E muitas vezes Deus tem que chicotear-nos. Tem que fazer-nos abaixar até o chão. Sentir que nós não somos nada. Sentir que nós somos nada, nada mesmo sem Ele. Fazer nós sentir a falta dEle. Para nós poder valorizar-nos a Deus. Deus deixa acontecer, Ele permite acontecer as coisas conosco. A doença não vem de Deus, o mal não vem de Deus, as coisas ruins não vêm de Deus. Vem do inimigo. Mas Deus faz como fez com Jó. Que o inimigo queria tocar em Jó, tocar nas coisas de Jó. E Deus permitiu. Só não permitiu que tirasse a vida de Jó. E então, nós também somos filhos de Deus e às vezes Ele permite que as coisas aconteçam conosco para que nós aprendamos a valorizar mais a Deus, ter mais amor a Deus, valorizando mais os irmãos, porque quem ama o próximo ama a Deus, quem cuida do próximo cuida de Deus. Quando você cuidou de um próximo, cuidou de uma pessoa doente, você doou alguma coisa, alguma cesta básica, alguma coisa para uma pessoa, foi para Deus que você doou. Quando você doou uma peça de roupa, um alimento, um remédio, quando você deu uma carona, levou alguém para o hospital, ou para onde for, que era para curar, para o bem da pessoa, você fez algum bem, foi para Deus. Se você deu um copo de água para alguém, foi para Deus. E se você deixou de dar, também você deixou de dar para Deus. Mas não fique triste, não desanime, você que não pôde doar, você que tem o coração bom, o coração das graças de Deus, os olhos das graças de Deus, você que enxerga com a graça de Deus,
com os olhos das graças de Deus. Não se entristeça, que muitas vezes você quis doar, você quis fazer uma cesta básica, você quis resolver o problema de todo mundo, mas não foi possível. Porque não era para você fazer aquele momento, era para você mais tarde você fazer. Porque era para outra pessoa. Às vezes, até só o amor que você tem pelas pessoas já basta. O teu amor me basta, Senhor, nós falamos para Deus. E Deus diz para nós, o teu amor me basta, muitas vezes. Mas também só o amor, nós podemos ter que ter alguma obra, né? Nós temos que fazer obras. Então, se nós muitas vezes não podemos, vamos pedir perdão para Deus de nós, às vezes, podia até pedir para alguém para poder doar. É igual muitos santos faziam, né? Pediam para os mais poderosos que tinham para dar para os mais pobres. Mas nós muitas vezes temos vergonha de pedir para doar para os mais pobres. Mas de hoje em diante vamos pedir um coração que seja da graça de Deus, olhos da graça de Deus, que nós enxergue com as graças de Deus, que o nosso olhar seja o olhar das graças de Deus e que nós possamos enxergar mais longe, que nós possamos ir até a pessoa sem precisar ir de ônibus ou de avião, de carro, mas que nós vá através do nosso sentimento de graça de Deus. Quando eu pensar lá no meu irmão que está longe, que eu penso que ele está muito perto de mim, porque Deus está junto, unindo nós através da mesma fé e através da mesma graça. Nós temos aquele olhar da graça de Deus. E eu já posso ver que o meu irmão está bem ou não está. E pedir a Deus que Deus dê a seus olhos das graças de Deus, para nós não deixar nosso irmão sofrer, para nós não ter esses olhos tampados. Que Jesus venha curando nós toda a cegueira espiritual. Que essa é uma doença, quem não enxerga com as graças de Deus é um cego espiritual. Muitas vezes o nosso corpo enxerga, mas nosso espírito está cego. A pior cegueira é a cegueira espiritual. Que Jesus venha nos curando nós de toda a cegueira espiritual. E venha abrindo os olhos do nosso espírito. Para que nós possamos ser libertos de todos os pecados, de todos os nossos problemas, de todos os nossos vícios, de tudo aquilo que não faz bem para nós e nem para o nosso irmão. E vamos pedir por nossa família e por todas as pessoas que têm o olhar da graça de Deus. Que esse olhar das graças de Deus já seja o olhar de Deus no nosso irmão, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Jesus, Todo-Poderoso, venha trazendo um olhar novo para nós, uns olhos novos. Abra os olhos do Espírito para nós. Talvez o nosso espírito ainda está com os olhos fechados. E que nós possamos abrir os olhos, de hoje em diante enxergar com os olhos do Espírito. Que nós possamos ter compaixão das pessoas. Só dó não. Tem gente que diz, ai que dó, ai que dózinho. Ai que dózinho de fulano. Dó é só quem passa por perto de uma pessoa que está sofrendo, ou vê alguém que está sofrendo e não ajuda nada. Só diz, ai que pena, que dózinho dele ou dela. Deus não tem dózinho, Deus não tem dó, Deus tem compaixão. E nós precisamos ter compaixão, ter misericórdia do nosso irmão, ter compaixão. Essa é a verdade. Nós não precisamos ter dó de ninguém. Nós precisamos ter compaixão, assim como Deus, como Jesus tem de nós. Que Deus abra nossos olhos do Espírito e que nossos olhos tenham compaixão do nosso irmão. Que nós enxergue como aquele cego enxergou.
Meus irmãos, a paz de Jesus, que vocês tenham um ótimo dia e até amanhã. A paz de Jesus mesmo, que fique com vocês. Deus é a melhor companhia, fica com Ele. E até amanhã, se Deus quiser, se Ele nos permitir, nós estamos de novo junto. E se inscreva no canal, deixe seu like, seu joinha. Se inscreva aqui no canal para receber todos os dias vídeos novos. Fique com Deus.